Antigamente a pessoa chegava com uma sacola de exames, hoje ela chega aqui, eu acesso no laboratório, eu não tenho gasto com papel, não tenho gasto com transporte, eu olho a imagem no computador, eu consigo fazer o que eu quero, é um exemplo. Então, existe uma série de coisas. Então, quais as vantagens que você vê e quais as desvantagens, por exemplo? Dizem que uma desvantagem é afastar o paciente do médico, né? Eu acho que dá para ir ao contrário. Então, a telemedicina afasta. Não, talvez a telemedicina aproxime, porque talvez aquela pessoa que está à distância e que você não teria condição de atender porque ele está à distância em outro estado, em outro município, ele não consegue passar com um profissional de especializado naquela área, ele vai poder passar. Então, acho que até aproxima. Agora, quais são as desvantagens? As desvantagens talvez seja você ficar muito digamos, na frente do computador, não olha para o paciente. Mas nós temos que aprender a fazer uma coisa um pouco diferente. Então, como é que eu faço? Por exemplo, eu gosto muito de computação, gosto muito de mexer em computador, mas eu atendo meus pacientes no consultório. Enquanto eu converso com o doente, eu não olho para o computador, eu olho para o paciente. Aí, durante a consulta, eu peço um minuto para o paciente e falo, agora eu vou fazer só um resumo do que nós conversamos aqui, e aí eu viro para o computador e escrevo tudo o que eu preciso escrever. Aí volto e converso com ele. O que é muito ruim é se de repente você ficar olhando para o computador e não olhar para o paciente. Então essa é uma desvantagem. Quando você dá muita atenção para o seu recurso tecnológico, esquece que você está do lado de uma pessoa que merece mais atenção do que o seu recurso tecnológico. Agora, qual que é a vantagem? A vantagem é quando você usa esse recurso para melhorar o atendimento. É isso que nós temos que ter em mente. Então, eu dividi em dois grupos. Desvantagem. Quando você coloca o recurso tecnológico sobre a pessoa. Vantagem, quando você usa o recurso tecnológico para ajudar o seu paciente. Aí nós estamos falando em uma medicina de alto nível. Isso é muito bacana. Eu me lembro quando surgiram os prontuários computadorizados, era um horror, ninguém queria fazer, né? Foi um pega para capar. Mas hoje você vê que você consegue levantar dados, você consegue fazer uma série de estatísticas fantásticas, né? Hoje, você, qualquer lugar do mundo, você pode acessar o banco de dados e fazer, até conversar com o seu doente usando aquele banco de dados, né? Isso Sim, é bem pode. interessante. Agora, vamos falar de algumas coisas interessantes, né? Eles vão poder auxiliar em cirurgias. Então, por exemplo, estudar coisas intra ou extra, você fazer montagens holográficas em 3D. A gente chegou a ver isso em coisas de robótica, que a gente está vendo, algumas impressões 3D que eles montam para a pessoa estudar como é que está o tumor, onde é que está passando o vaso, o nervo. Me conta onde é que entra essa tecnologia, que eu acho que a parte mágica é na parte cirúrgica. No auxílio à avaliação pré-operatória, ele pode talvez começar a nos dar, por exemplo, uma imagem tridimensional em que eu consigo ver onde está o tumor, a relação dele com vasos sanguíneos, aí eu posso prever uma área de sangramento e aí para a cirurgia um pouco mais preparado para saber o que eu vou fazer de fato. Isso é interessante. Uma outra maneira que talvez venha no futuro é que eu consiga ter a imagem que eu estou operando e a imagem Dos dos exames. exames ao mesmo tempo para eu saber exatamente, para me auxiliar na hora da cirurgia. Então, a gente ter as duas imagens ao mesmo tempo. Eh, Agora, em termos de você ter um recurso em que vai operar sozinho ou um recurso que você vai operar à distância, algumas coisas precisam ser resolvidas. O operar sozinho, mesmo os robôs que existem hoje, eles não são robôs, eles são servomecanismos. Eu tenho que controlar os braços do robô, né? Para ele operar sozinho, eu preciso dar um grau de conhecimento técnico e uma quantidade de informações grande para que ele possa tomar as decisões de acordo com o que ele encontra na frente. Pode ser que eu consiga fazer isso? Eu acho que a longo prazo, sim. Hoje, não, né? Hoje eu precisaria ter uma evolução muito grande, uma quantidade de informações muito grande para que ele conseguisse tomar todas as decisões. Ele já consegue avaliar muita coisa, mas para tomar a decisão nesse sentido talvez ainda falte um pouquinho. A outra questão é a velocidade de informação pela internet. Então, para eu conseguir, por exemplo, operar à distância, eu tenho um grande problema que é o delay para chegar até a informação, até o local onde o paciente está, a demora para chegar a informação. Então, se diz
que o ideal é que não ultrapasse 100 milissegundos. Tá? O melhor que nós conseguimos agora foram 150 milissegundos, numa única cirurgia. A média é 200 a 300 milissegundos. E o 5G melhorou isso? O 5G se espera que vai melhorar. Mas a verdade é que hoje ainda demora um pouquinho para eu mexer minha mão aqui e mexer a mão ali onde está o robô, por exemplo. Então, a telecirurgia ainda hoje não é não sai do campo experimental ainda. Né? Quando a gente fala em para quem é leigo, telecirurgia, assim, É operar à distância. De repente você está aqui, o Sacomani é chamado para fazer uma intervenção de alguém que está longe, num lugar distante, alguém engatou os braços robóticos, ficou na dúvida, falou, Sacomani, me ajuda. E aí você faz a cirurgia à distância. Isso. Tá. Você falou de 5G, inclusive uma operadora que tem aqui no Brasil, ela tem um vídeo, não é um vídeo para o Brasil, é um vídeo internacional, em que ela mostra um cirurgião saindo no meio do casamento da filha dele. É um filme italiano. E ele vai operar um coração à distância. Sim. Né? E aí isso é a propaganda do 5G. Quem sabe um dia a gente vai chegar nisso. Hoje nós não somos ainda. Mas, por outro lado, essa mesma propaganda mostra que quem operou era um professor num caso difícil. Então, talvez nós possamos, então, olha, esse aqui é um caso mais complexo, eu vou pedir a ajuda de alguém que não está na sala, mas que tem maior capacidade de operar. Esse talvez seja o grande lance. Nós tivemos até a Google chegou a fazer aqueles óculos que faziam a transmissão, e aí o professor à distância, a gente chegou a fazer até testes, né? E orientando quem estava operando, olha, vai para a esquerda, para a direita, faça isso, mas tinha um delay. Agora com o 5G talvez vai melhorar. E o que a gente vai ter mais pela frente? Então nós já sabemos que vai ter aumento da velocidade, sabemos que vai ter novas inovações chegando, como a pandemia ajudou muito, né? Acelerou muitas coisas dentro dessa parte de informática, até receitas digitais que a gente envia, mas o que vai ter de novidade? Nós vamos ter coisas mais fantásticas que você não contou para a gente. O futuro é aberto, né? Porque essas tecnologias elas vão evoluindo o tempo todo, né? Mas eu acho que dizem que existem 3 coisas que vão mudar a maneira como nós vamos entregar medicina. Uma é a impressão 3D, porque eu vou poder fazer, por exemplo, próteses utilizando impressão 3D. Já posso fazer isso, né? Mas isso vai aumentar. A outra são os recursos de telemedicina que vão permitir que eu consiga aumentar a expansão geográfica vai ocorrer, eu vou poder chegar mais aos pacientes, vou poder oferecer mais coisas, vou poder, por exemplo, oferecer uma orientação pós uma alta por telemedicina, etc. E a terceira é a inteligência artificial. Onde vai entrar a inteligência artificial? Nessa tentativa de auxiliar diagnóstico, de apoiar tratamento, de fazer reconhecimento de padrões, de facilitar a vida do médico, de facilitar a vida do paciente. Então, eventualmente, pode ser que no futuro eu tenha também um recurso de inteligência artificial que o paciente conversa com esse recurso de inteligência artificial e esse recurso de inteligência artificial pode ajudar ele a falar, bom, o seu caso precisa de um atendimento médico e aí direcionar para o atendimento médico. O seu caso não precisa de um atendimento médico. Óbvio que nós vamos ter uma questão muito importante, que é uma coisa que eu bato muito na tecla, que é todos esses recursos de inteligência artificial que vão estar em contato com o paciente, eles precisam ser validados. E há uma responsabilidade sobre eles. Então, você não pode colocar um algoritmo, um software de inteligência artificial para uso em pacientes se você não tiver feito pesquisa, avaliado se ele realmente funciona, testado o máximo possível, feito todo aquele ritual que nós fazemos hoje para lançar um medicamento. Hoje, para lançar um medicamento no mercado, eu tenho que passar por uma série de avaliações científicas antes, publicar tudo isso e aí, depois de um tempo, ele recebe a autorização para ser utilizado em pacientes. Os algoritmos têm que seguir o mesmo caminho. Tá certo? Por isso que tem agora a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde para formar pessoas que vão fazer esse trabalho. A Sociedade Brasileira de Informática em Saúde já é antiga, já tem vários anos. Algumas pessoas pioneiras lá atrás entenderam que o processamento de dados era importante dentro da área de saúde.
e começaram a aprender um pouco mais. No começo, ela era muito ligada à questão de sistemas. Agora, ela é bem mais ampla, né? Mas a sociedade já existe há muitos anos, né? Nos Estados Unidos também existe há muitos anos a Associação Médica de Informática Americana há muitos anos. O que está acontecendo hoje é que esses grupos se tornaram mais evidentes por causa da transformação digital, né? Por Entendi. causa da quantidade de tecnologia que vai estar sendo incorporada hoje para atendimento dos pacientes.